Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que é do alto, a sabedoria pura, viva e eficaz. A palavra nos ensina que palavras destituídas de sabedoria não têm valor real algum se colocada na balança. O Senhor é aquele que tem uma balança fiel e verdadeira, e diz mais ainda que ele detesta pesos enganosos, da qual, através da sua balança fiel e verdadeira, não há engano. Ele é a verdade, ele é aquele que nada passa desapercebido diante dos seus atentos olhares. Diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. E há mais esperança para aqueles que buscam a sabedoria do alto, pura, refinada 7 vezes no fogo, aonde o meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, mas aquele que persevera ouvindo e praticando as verdades, são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, aonde segundo somos renovados, transformados dia após dia, quando permitimos e acatamos as advertências do Espírito Santo, aonde, segundo a sabedoria do alto, há uma purificação e santificação que se renova do interior, aonde estamos com um caráter sendo aprovados não por homens meros mortais, mas por aquele que tudo opera e executa, mesmo porque fazemos para serem vistos não por homens, mas por aquele que galardoa. Sim, Jesus disse, fazei em oculto, que o Pai que está no alto os galardoa e os recompensa. Atualmente ele mesmo que o Pai o concedeu o poder e autoridade para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Aquele da qual nos ensina que, ainda que alguns acham que é palavra meramente humana e que está os julgando, na mesma medida que medires sereis medidos. A palavra diz que o Senhor é aqueles que questionam e acham que estão julgando, ele coloca na balança ambas as partes. E assim ele procede em nosso meio, porque ainda que está em pensamento, ele sonda o intento da mente e do coração. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, aonde há mais esperança para aqueles que sempre confessam que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, do qual a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Fez grandes sinais poderosos e continua a fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mesmo passando pela morte, morte de cruz, estando morto, ele vive e reina, do qual o Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia. Fez suas aparições há cerca de 40 dias e adentrou novamente as regiões celestiais, sim, aquele que veio do alto, do qual nós o confessamos publicamente de boca todos os dias e perseveramos segundo as obras que ele opera em nós, segundo a fé que caminham lado a lado. E assim ele fará com aqueles que permanecerem até o fim, o confessando de boca e crendo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. E assim como o Pai o justificou no terceiro dia, assim ele nos justifica no último dia. Naquele grande dia, o tribunal de Cristo, aonde falamos da segunda morte. Aqueles que creem e perseveram nas mesmas obras,
não enfrentarão a segunda morte. A palavra diz que alguns ressuscitarão para aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade com o corpo ressurreto. Seremos como que anjos, ali não haverá mais casamentos, ali não haverá impuros, mas aqueles que não enfrentarem por rejeitarem aquilo que é possível justificar, também haverá uma habitação onde ali haverá choro e ranger de dente. Os incrédulos, os afeminados, aqueles que seguem segundo as brigas e dissensões, porque aquele que assim procede ama o pecado, os mentirosos, os idólatras, aqueles que perseveram nas orgias, nas imundícias, nas lascívias, nas concupiscências dos olhos, os impuros, ali não haverá, ali só haverá choro e ranger de dente. Aqueles que perseveram segundo como pecadores, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, porque ele é suficiente para resgatar, apagar as transgressões e nos manter segundo o seu Espírito até o fim, como nova criatura, segundo as atitudes que seremos galardoados no último dia. Por isso, em mais um dia perseveramos, não como traidores da fé, mas segundo aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus, o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê e perseverar até o fim não pereça, mas alcance dias com abundância e a vida vindoura. Assim, a palavra diz que haverá um pequeno rebanho, aqueles que com o coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, a sua morada é celestial e a terra o escabelo dos seus pés, aonde ele está de pé como quem pisa uva nos lagares, no centro do trono. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, aquele que disse, eu não vos dou a paz segundo o mundo os dá. A paz da qual nós temos excede todo o entendimento, porque somos guardados mente e coração em Cristo, sendo purificados e santificados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos ensina a palavra, e só há um elo da perfeição. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o alimento espiritual do qual nós alimentamos todos os dias. Ele nos compartilha o maná do alto e nós compartilhamos, e aqueles que tiverem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverai segundo aquele que é do alto, fugis de toda hipocrisia, fugis, acautelai-vos do fermento, porque uma pequena levedura toda a massa. Temos que estar segundo aquele que é o pão da vida, porque alimentamos daquele da qual nós sabemos de onde ele veio, para onde ele foi, para onde nós também iremos. Porque aquele que segue os meros mortais acabam indo para o mesmo lugar aonde irá os traidores, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, e o seu verme não se queima, o lago de fogo, de enxofre. Aqueles que perseveram como ovelhas do bom pastor, que só há um bom pastor e bispo de nossas almas, ouvem a sua voz e por isso estão apartados de toda injustiça, e ele nos chama pelo nome. E assim perseverai em mais um dia, segundo aquele que é do alto, segundo a sabedoria viva e eficaz, da qual aonde há o Espírito há liberdade, aonde se persevera segundo a sabedoria do alto,
há a refinação, assim como a palavra diz, que dos filhos de Levi haverá um remanescente que ainda tem o seu nome escrito no livro da vida. Sim, porque aqueles que traíram o Filho do Homem, que conheceram plenamente a verdade, a palavra nos ensina. Ainda que vós oreis por eles, não vos ouvireis. Mas aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, a palavra diz que são os filhos de Levi que serão purificados, assim como o crisol para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. A qualidade das obras é provada pelo fogo, o batismo de fogo. Assim, ele é aquele que traz juízo sobre toda a carne, e assim ele está a operar em mais um dia. Galardoa segundo as próprias atitudes, porque ainda que alguns estejam de forma injusta, ele continua sendo fiel e justo e verdadeiro para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. E assim ele está a operar em mais um dia, segundo os feitos poderosos que só são possíveis através daquele que tudo opera e executa, que não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa questionar com o seu oleiro e dizer por que fazes assim. Porque segundo a graça ele opera como quer, que dá liberdade para que possa operar e galardoar a cada um segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, da qual ele está a agir em mais um dia. Contemplai com um grande livramento para alguns, assim como condenação para outros, segundo as suas próprias atitudes, que recaem sobre as suas moleiras, assim como outros é como um galardão. E assim nós depositamos a confiança no Senhor, sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e continua a agir, do qual agindo ele ninguém impedirá. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.